Tuas promessas nunca falham, Deus. Cada uma de suas palavras se cumprirá em nós, Jesus. O culto já vai começar. Não se esqueça do seu telefone silenciar. A paz do Senhor, queridos irmãos. É muito bom nós podermos estar juntos, celebrar o nome daquele que é exaltado para sempre, o nome do Senhor. Salmo 116, verso 1, verso 2. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. O salmista está dando uma razão, porque ele foi ouvido por Deus, e nós temos um Deus que ouve e responde orações. Realmente isso é um relacionamento, queridos. A gente pede para um Deus que não está longe, a gente pede para um Deus que nos traga o pão nosso de cada dia, que proveu tudo, mas continua junto conosco. É esse Deus que nós adoramos. Você tem tido experiência com esse Deus? Eu tenho. Então nós vamos adorar o nome dele. Vamos ficar de pé. E a vergonha me separou, tanto peso me condenou, mas teu perdão me libertou. Estava morto sem vamos com palmas entender, e os meus erros eu quis esconder, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e a escuridão deixou. Convida com o Senhor, nós aplaudimos o nome dele. Nós vamos até ele com salva de palmas. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, seu sangue me resgatou. Tua graça salvou meu ser, e hoje livre eu sou mesmo. E hoje livre sou por teu poder. Jesus, eu renasci quando te conheci. Tua graça salvou meu ser. E hoje eu sou livre mesmo, Senhor, por seu canto. E hoje livre sou por teu poder. Jesus, eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste, Senhor, tu me chamaste e a escuridão deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, seu sangue me resgatou. Seja aqui, seja em casa, aplauda ao Senhor com palmas assim, ó. Vamos juntos, diante dele. Nós vamos celebrar o nome dele. Oh! Do meu pecado me resgataste, tua glória cadeias quebraram. Estava perdido, mas me encontraste, e hoje sei que me chamas teu filho. Tu me curaste quando ferido, Jesus, por teu amor hoje eu vivo. E a esperança para o futuro,
por tua voz me chama. E a escuridão deixou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e a morte não me derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Eu fui resgatado. Eu estava em trevas, Deus. O Senhor me trouxe luz. Oh, nós te amamos pela obra da cruz que nos trouxe tão perto, Pai. Hoje nós podemos dizer que nós chegamos perto pelo sangue de Jesus o Senhor. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A gente sabe que apesar de todas as lutas, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Por isso que a vitória é nossa, porque Ele está junto. Nosso Deus Todo-Poderoso. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Então temer por quê, meu querido? Pra quê, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus.
ti, meu Deus. Temer por quê? Temer porque se eu estou. Levanta a mão, você também tá, não tá? Guardado por Ele. Adore o nome dele. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, vivo do que vejo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Sabe, queridos, em dias em que a terra está tão assolada por tanta maldade, por tanta coisa ruim, não é? A gente pode dizer que temer, por quê? Se Ele falou para a gente que uma das coisas que tem que ser repetida todos os dias na nossa vida, ainda sobra mais uma vez do que o ano todo, é: não temas. E eu gosto muito quando a conclusão de Isaías e de outros profetas é: não temas, eu sou contigo. Não temas, minha presença contigo já é suficiente, minha graça te basta. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Sabe, queridos, a gente pode dizer que nele a gente tem confiança mesmo, que nós não somos capazes, mas Ele é. Eu gosto muito quando Ele chama Josué para falar assim: ó, esforça-te e tem bom ânimo. Não se desvia, Josué. Não vai para a esquerda, não vai para a direita. Fica na minha palavra que você vai ver que você vai ser bem sucedido, Josué. Não se desvia. Fica perto, anda comigo. Ele é o teu Deus. Ele também é o meu Deus. Nesse momento nós vamos diante desse Deus maravilhoso entregar dízimos e ofertas. Colocar diante dele e dizer: Senhor, obrigado até aqui, Senhor, ter me ajudado mesmo. Você pode também fazer isso por transferência bancária aqui ou em casa. Está aí o QR Code para você, né? Só fazer o scan aí. Pastor, vou fazer presencial. Que bênção. O que não dá é para nós podendo,
Eu tenho dito que crente sempre vai poder. Quem sabe você está num momento difícil, você não pode agora. Ah, mas esse momento vai passar. Quero ouvir um amém, em nome de Jesus. Vai passar. Por quê? Porque Ele disse que é Ele que dá semente ao semeador. Não é, pastor? É Ele que põe. É Ele. Não é a gente, não. Não é o governo. Não são a moeda local, é Deus. Você também trouxe a sua oferta aí de gratidão? Quer entregar hoje? Tem também na sua frente aí um envelope desse. Faça isso com temor, como nós pregamos. Porque Deus tem muito a fazer na nossa vida. E nós temos muito a agradecer por aquilo que Ele já fez. Sim ou não, amados? Então diga: Senhor Jesus, eu entrego dízimos, ofertas na Tua presença. Está consagrado a Ti, Deus. Multiplica, centuplica, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Você pode trazer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Paizinho, nós estamos aqui na Tua casa, porque nós cremos em Ti, nós Te adoramos, nós queremos mais do Senhor. Oramos para que o Senhor se revele a cada um de nós, a cada dia, Deus, e que essa revelação ela cresça, e ela cresça cada vez mais, que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor possa trabalhar em nós, no nosso caráter, nos transformando. O Senhor é o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas. Nós somos Tuas criaturas, Pai, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós também somos filhos. Nós também somos filhos. E o Espírito que habita em nós, Ele nos ajuda a clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos ampare, que o Senhor faça a Tua obra completa em nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use para tocar vidas, Pai. Que o Senhor fale, Deus, também aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado por esse tempo até aqui, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem muito o que fazer ainda em nossas vidas e no meio dessa igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Boa noite a todos. A graça e a paz. Bem-vindos. Nós temos alguns avisos. Eu gostaria de começar lembrando que nós temos cultos na quinta-feira, como hoje, 8 da noite, e também nos domingos, às 10h30, temos oração ali no Lírico Rosa, 10 horas, e depois a celebração aqui no templo, às 10h30. E nós estamos participando de um evento que está acontecendo ali no Royal Square, chamado Step into Christmas. E já agradeço desde já aos voluntários, os que estiveram lá hoje, os que estarão amanhã e os que estarão no sábado também. E convido a igreja toda a participar. É um espaço aberto, é totalmente de graça, você pode passar por lá e você certamente vai passar um tempo abençoado. Eu não é, o pessoal que esteve lá hoje conosco, com certeza gostou e pode também dar um bom testemunho. Tem algumas, eu vou chamar de barraca, não sei se na Madeira chama de barraca, uns estandes, é coberto. E nós temos o nosso espacinho lá, Missão Cristã Portuguesa. Nós estamos servindo chá e café, de graça, nós estamos servindo a comunidade. Ao nosso lado está a Freedom Church, servindo hot chocolate. Então, se você não gosta de chá e de café, eles estão do ladinho para você pegar um chocolate quente. Se você não gosta de chocolate quente, você passa na nossa barraca, você vai ser bem servido. Nós estamos lá também
para falar do nome de Jesus, para compartilhar com as pessoas, para convidá-las para a igreja, para convidá-las para os lares de paz, para que elas possam, não é, receber o evangelho da salvação, para que elas possam ser tocadas. Do nosso lado também tem outras igrejas, a São Paulo está lá, a igreja metodista está lá, a igreja batista está lá, e também a Lighthouse está lá com, acho que 4 barracas, eles têm mais que nós, mas também foram eles que bucaram o espaço, e depois eles ofereceram para as outras igrejas, então eles têm o direito, né, de ter um pouquinho mais de espaço. Mas o certo é que nós estamos lá, e você é convidado, passe por lá, é só chegar, as barracas estão lá, você vai passando, tem um palco, tem música, vai ter os carols, vai ter também o nativity, vai ter algumas coisas acontecendo, e é sempre bacana estarmos juntos, amém? Então, se você não vai trabalhar lá como voluntário, passa por lá, bebe um cafezinho, joga, conversa fora e aproveita o tempo, tá bem? Amanhã é das 4 às 8 também, e no sábado é das 10 às 4 da tarde, então 10 da manhã até às 4 da tarde. Antes de nós irmos para o outro aviso, eu só gostaria de avisar os irmãos que nós temos aí alguns cards desses, estão ali atrás, você pode pegar para convidar pessoas. Aqui tem o nome da nossa igreja, com uma foto bem bonita, e atrás tem os horários dos cultos, tem o nosso website, tem as nossas redes sociais, tem o endereço aqui da igreja, e tem uma frase dizendo assim: você é nosso convidado. Então, leve os cartazes, entregue para as pessoas que você gostaria de ver aqui na igreja, para que elas possam ter os horários, para que elas possam ter as informações todas e encontrarem a gente. Tem pessoas que estão encontrando a gente pelas redes sociais, estão vindo na igreja porque foram no Instagram e viram que nós estamos lá, entraram em contato e hoje estão frequentando a nossa igreja. E muitos ingleses pedem por flyers como esse, e a gente muitas vezes entrega em português mesmo, para que os ingleses possam entregar para os amigos portugueses, para as amigas portuguesas, e assim elas podem também conhecer a igreja e ouvir falar de Jesus, amém? O outro aviso é com relação à noite de oração, nesse sábado, 7h30, aqui na igreja, então, a noite de oração. E temos no dia 31, o nosso culto de passagem de ano. Nós vamos fazer como fizemos da última vez, jantar primeiro e o culto depois. Antigamente fazíamos ao contrário, né? Fazíamos o culto, depois fazíamos o jantar. Nós temos mudado e acho que funcionou bem. Então, jantar 8 horas, ali no Lyric Hall, naquele sistema que nós sempre fazemos. Nós viemos e nós trazemos, não é? Um pouquinho para compartilhar. Cada um traz um pouquinho, nós vamos compondo a mesa, depois nós jantamos juntos, e às 10 horas da noite, nós viremos aqui para o templo e faremos o nosso culto. Iremos aí até a meia-noite, terminaremos o culto orando, começamos o ano novo orando, e vamos ser tremendamente abençoados. Lembrando que nós vamos consagrar a oferta de gratidão nesse culto, no último dia do ano, no último culto do ano. Então, não deixe de vir, se você estiver aqui por Gerson, você é nosso convidado com certeza. Por isso, no 31, pela manhã, não haverá culto. É domingo, então domingo de manhã, 31, não vai haver culto, porque o culto vai ser à noite, na passagem de ano, amém? No dia de Natal vai haver, tá bem? Domingo de Natal, normal, estaremos aqui com uma mensagem abençoada. A respeito de quem será? Não é? No culto de Natal, a respeito de quem será? Com certeza, de Jesus. São esses os avisos? Penso que sim, não é? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias no texto de Jeremias, capítulo 12. Jeremias 12, nós vamos ler o verso 5. Jeremias 12, 5. O texto diz assim, preste atenção, porque a palavra do Senhor, ela vai falar conosco nessa noite, eu tenho certeza. O texto diz: se correr com homens, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Se correr com homens, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Feche seus olhos, peça ao Senhor por entendimento, para que Ele fale consigo
nessa hora. Paizinho, nós pedimos ajuda-nos, Senhor, a compreender esse texto, a aplicá-lo em nossas vidas. Abre o nosso entendimento, mas abre também o nosso coração para receber a Tua palavra e os ensinamentos que vêm através dela. Nós pedimos a Tua ajuda nesse momento, em nome de Jesus, e pedimos, Pai, que nada venha nos distrair, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor deseja e que o Senhor tem para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu falei a respeito de cansaço, vocês lembram? Quando nós estamos cansados, o que nós temos que fazer? Não é? O pastor Marcelo de Souza esteve aqui falando a respeito de sermos pessoas extraordinárias, vocês lembram? E eu acredito que Deus quer continuar a ministrar aos nossos corações nessas áreas que envolvem a nossa vida e as dificuldades que nós enfrentamos, com a pessoa dele e o poder dele. E quando nós conseguimos juntar as duas coisas, tiramos os olhos de nós e olhamos para ele, para aquilo que ele pode fazer, e não para as nossas dificuldades e limitações, nós conseguimos viver acima da média. Eu gostaria de falar a respeito de nós sermos pessoas fora de série. Pessoas fora de série. E esse texto aqui, ele nos ensina que o inconformismo, ele gera excelência. Quando nós somos pessoas inconformadas, nós temos muito mais chance de chegar aonde Deus deseja que a gente chegue, do que se nós formos pessoas acomodadas. Quando a gente olha para a história de Jeremias, nós vemos uma pessoa inconformada. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas podem viver uma vida fora de série, podem viver uma vida excelente, podem ser pessoas extraordinárias, usando o termo que o pastor Marcelo utilizou. Mas por que muitos não vivem? Porque tem pessoas que vivem de forma tão medíocre. Quando a gente olha para o que a nossa vida ela tem se tornado como um todo, olhando para a humanidade, o que a gente vê? Nós vemos pessoas cada vez mais conectadas, pessoas cada vez mais presas à tecnologia, pessoas cada vez mais se anulando, almejando uma vida que não é delas. Nós vemos pessoas que estão ficando viciadas em algo que lhes prejudica. Nós vemos, por exemplo, artistas, nós vemos pessoas famosas e nós achamos a nossa vida um lixo comparada com a deles. Nós os admiramos, mas nós nem sequer os conhecemos. Nós sabemos aquilo que eles postam, aquilo que eles vendem, aquilo que eles mostram, mas nós não sabemos no interior quem eles são. Como que nós podemos então admirá-los? Nós vemos os coaches de Instagram aproveitando-se da fraqueza das pessoas para ficarem ricos, para ganharem dinheiro às custas das fraquezas dos outros e muitas vezes das ilusões dos outros. Eles dizem certas coisas que, se nós supostamente colocássemos em prática, dariam certo para nós, mas muitas vezes não dão, porque muitas vezes não dão nem certo na vida deles, mas eles fazem de um jeito que nós acreditamos que eles são super bem-sucedidos e a gente acaba se anulando e ficando frustrado. Nós olhamos para os esportes, por exemplo, e nós vemos atletas riquíssimos, muitas vezes irritadiços nas suas declarações, outras vezes mimados, outras vezes cheios de não me toque quando eles são contrariados. E a gente fica anestesiado na frente da televisão, não é? Vendo eles performarem, vendo eles, não é, jogarem, eles praticarem ali o seu esporte, muitas vezes porque nós não conseguimos ou não temos condição de fazer o que eles fazem, ou de ter a vida que nós acreditamos que eles têm. E a cada ano que passa, nós vemos as pessoas cada vez mais gostando menos delas mesmas, cada vez mais inconformadas, não é? Num sentido ruim com a vida que elas levam, se olhando no espelho e se diminuindo, porque não chegam no padrão que o mundo tem apresentado para cada um de nós. E aí as pessoas, por causa desse desespero, elas vivem à base de calmantes, elas vivem à base de ansiolíticos, elas vivem à base de doses cavalares de dopamina. Sabe o que é a dopamina? É aquele hormônio que nós temos e que ele aumenta a cada vez que a gente fica passando a tela
do nosso telemóvel, à procura da última novidade, à procura daquilo que está acontecendo na vida dos outros. E muitas vezes a gente esquece da nossa própria vida. Alguns tentam escapar dessa corrida do rato, sabe? O rato, quando ele entra na roda e ele fica correndo atrás dele mesmo. Alguns tentam escapar disso, se afundando ainda mais nos seus vícios, nas suas amarguras, em conteúdos imorais, em conteúdos de péssima qualidade e também em conteúdos de duvidosa utilidade. Muitas coisas que a gente observa, que a gente dedica tempo, não serve para nada. Se a gente for espremer ali para sair um conteúdo realmente valoroso, nós não encontramos muita coisa. A grande maioria, ela deseja um lugar ao sol, ou aqueles 5 minutos de fama, e elas estão fazendo tudo aquilo que elas consideram necessário para chegar lá. Mas quem disse que é isso que Deus quer que nós venhamos a fazer? Porque às vezes a gente pensa, se eu fizer igual, eu também vou conseguir. Quem disse que é isso que Deus quer que a gente faça? Nós precisamos olhar para aquilo que encontramos na palavra e conseguir compreender o que Deus espera de nós no hoje, mas também no futuro, no agora, mas também naquilo que vai acontecer quando nós estivermos com Ele na eternidade. Só que para estarmos com Ele na eternidade, é hoje que nós fazemos a coisa acontecer. Olha só essa frase, como é uma frase interessante e impactante. Nenhuma outra geração revelou-se tão desejosa em recompensar tanto o absurdo quanto a parvoíce. Nossa geração é especialista em colocar like naquelas coisas mais absurdas. É especialista em passar horas e horas na frente de uma tela de telemóvel, de computador ou até mesmo de televisão, aproveitando coisas que não passam, não é, de um passatempo bem barato. A verdade é essa. Então, quando nós olhamos para esse cenário e a gente tenta encontrar uma pessoa que vale a pena ser seguida, ser imitada, que vale a pena nós colocarmos os nossos olhos, nós de alguma forma conseguimos nos aproximar dela para sugar aquilo que ela pode nos ensinar e aprender para sermos melhores, mais maduros, mais santos, mais excelentes, pessoas fora de série, a gente procura e muitas vezes a gente não consegue encontrar. Está cada vez mais raro, não é? Está cada vez mais raro de vermos pessoas como aquelas de Hebreus 11, das quais o mundo não era digno. E às vezes tem pessoas que estão olhando também, tentando achar, e elas olham para nós, e muitas vezes elas não conseguem nem ver que nós estamos tentando fazer a diferença, porque a gente mal e mal consegue fazer alguma diferença. Então, se nós olharmos para o futuro, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o cenário vai melhorar ou vai piorar? Se já está difícil hoje, você acha que vai ficar mais difícil? Se já está difícil, não é, de encontrar alguém que vale a pena ser seguido, que vale a pena realmente ser escutado, que nós devemos prestar atenção, imitar e até mesmo, não é, muitas vezes fazer a mesma coisa que essa pessoa faz. Imagina daqui 5 anos, 10 anos, se as coisas continuarem nesse ritmo. O Jeremias estava reclamando. Deus revelou para ele que os inimigos dele estavam fazendo um plano para matá-lo. Mas do jeito que Deus revelou, Deus falou, olha, não te preocupa, eles não vão conseguir, porque eu não vou deixar. E aí o Jeremias se vira para Deus e fala, Deus, por que acontecem essas coisas? Essa maldade? Por que as pessoas ruins elas prosperam e os bons eles não conseguem ir para frente? E Deus falou, Jeremias, está ruim agora, Jeremias. E quando a coisa estiver realmente ruim, o que você vai fazer? Você está querendo parar? Você está querendo desistir? E daqui a um tempo, quando você precisar ser forte, mais forte do que você precisa ser agora, o que vai acontecer? Deus falou para ele, Jeremias, você está com dificuldade para correr com homens. Quando você tiver que enfrentar os cavalos, como é que vai ser? Você já parou para pensar? Já parou para pensar que às vezes nós reclamamos que está difícil, mas Deus quer preparar a gente para coisas ainda mais difíceis? Às vezes nós dizemos que não é possível, mas ali na frente Deus sabe que nós precisamos estar amadurecidos e mais cascudos para enfrentar o que ainda vem pela frente, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós lá
a gente tem que fazer aquilo que Ele pede de nós aqui, agora, hoje. Se hoje nós estamos mal e mal conseguindo acompanhar as pessoas, daqui para frente, Deus vai exigir que a gente cresça, amadureça, que sejamos mais excelentes, para que a gente corra com cavalos, para que a gente viva o sobrenatural, para que a gente não seja normais, para que nós sejamos pessoas fora de série, amém? Então, nós temos que entender que não existem pessoas perfeitas. O único perfeito que pisou nessa terra, morreu na cruz do Calvário, foi enterrado, ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou para o céu. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós todos, e até os nossos heróis bíblicos, falhamos. Davi adulterou, Pedro blasfemou e negou Jesus, não é mesmo? Jeremias, ele queria desistir. Estava lendo sobre Jonas hoje. Jonas, ele fugiu, não foi para onde Deus mandou ele ir, foi para um outro lado. Depois ele foi, não é? A contragosto, as pessoas foram salvas. Deus desistiu de destruir Nínive. Ele sentou e ele falou: eu quero morrer, eu não quero que esse povo viva. E eu sabia que se eu viesse para cá, o Senhor ia salvá-los, ia poupá-los. Eu quero morrer. Quando a gente acha que nós encontramos um personagem ideal, até essas pessoas têm falhas. Mas o que nós vemos nos personagens bíblicos, mesmo falhando, eles se arrependeram. Deus os restaurou, Deus os capacitou, eles resolveram subir de nível e eles se tornaram pessoas fora de série, pessoas excelentes. Então, nós temos hoje uma abundância de informação a respeito de homens e de mulheres que erraram, mas que pelo menos a grande maioria deles terminou bem, amém? Mas mais ainda, nós temos informações a respeito daquele que os restaurou, daquele que os perdoou, daquele que os usou para que a obra dele fosse feita. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um calhamaço de informação a respeito de pessoas, mas a gente vê muito mais informações a respeito de um Deus que é criador, que é poderoso, que nós podemos confiar, que Ele nunca perdeu batalha, como nós cantamos, que é um Deus que está segurando todas as coisas na palma das suas mãos, que é um Deus que Ele continua apostando na humanidade e usando o homem para fazer os seus propósitos se tornarem realidades, um Deus que se revela para nós através da sua palavra. E nós podemos entender que isso está na Bíblia para o nosso próprio benefício. Ou seja, se eu estou querendo competir, não é, de uma forma mais excelente, me tornando uma pessoa fora de série, eu tenho que saber que eu tenho um Deus que me ajuda, que Ele continua lá, olhando para mim e dizendo: filho, você está conseguindo correr com homens agora, mas você sabe que eu te chamei para você correr com cavalos, portanto, vamos lá, levanta, vamos lá, se fortalece, vamos lá, cresce, vamos lá, aprende, vamos lá, se desenvolve, vamos lá, amadurece, vamos lá, seja mais excelente naquilo que você faz, procure sempre se aprimorar e nunca se esqueça: eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente não pode esquecer que Ele disse: sem mim vocês não fazem nada. Ou seja, nós precisamos dEle para chegar nesse nível, amém? Nós precisamos dEle para chegar nesse nível de excelência. E quando nós olhamos para nós e nós olhamos para Ele, nós vemos que falta em nós muita coisa que sobra nele, amém? E o que principalmente falta em nós e sobra nele é poder. Por isso que Jesus falou que Ele tinha todo poder no céu e na terra, porque foi dado a Ele esse poder, e Ele aí distribuiu aos seus seguidores para que eles pudessem fazer a obra. E Ele enviou, não enviou? Para que eles pudessem curar, para que eles pudessem salvar, para que eles pudessem até mesmo perdoar pecados, para que eles pudessem expulsar demônios. Esse poder está à disposição também de cada um de nós. Por isso que para nós sermos pessoas fora de série, num nível sobrenatural, nós precisamos de poder. Porque senão nós vamos ser um pouquinho acima da média humanamente falando, um pouquinho acima da média humanamente falando. Mas na eternidade isso importa? No céu isso importa? Para Deus isso importa? Não importa.
Porque Deus não está interessado em conquistas humanas, Deus está interessado em conquistas espirituais. Claro que muitas vezes Ele nos abençoa de forma natural, mas Ele quer nos usar de forma sobrenatural, amém? Por isso que para sermos pessoas fora de série, no nível que Deus deseja, a gente precisa correr com os cavalos, a gente precisa competir com os cavalos, a gente tem que acelerar o passo, a gente tem que confiar em Deus, deixar Ele nos capacitar para que a gente viva num nível diferente. E esse nível diferente passa pelo sobrenatural. Nós não pregamos só a palavra, nós pregamos a palavra com poder. Nós não só compartilhamos a palavra com poder, o poder de Deus, ele precisa fazer diferença no nosso ministério, amém? Na nossa pregação, no nosso dia a dia, milagres precisam acontecer, situações sobrenaturais, elas precisam ser geradas, toques divinos, eles precisam ser coisas corriqueiras e não esporádicas. Nós precisamos nos acostumar com essas coisas, porque depois que você passa a competir com cavalos, você não vai voltar atrás e voltar a galopar, né, devagarinho do lado das pessoas. Você vai abrir o passo para que possa aí vir o próximo nível e as coisas elas continuarem acontecendo. Então, nós precisamos entender que Jeremias era uma dessas pessoas. Jeremias, ele, por se interessar mais pelas coisas de Deus do que pelas coisas dele mesmo, ele entendeu que ele precisava fortalecer a fé dele, que ele precisava se entregar cada vez mais a Deus, passar pelas dificuldades, enfrentar os obstáculos, enfrentar os seus opositores e deixar o Senhor trabalhar nele para que ele pudesse ser excelente e maduro. A criança, ela cresce, não é? A infância fica para trás. E acontece isso também, e deve acontecer também na nossa vida espiritual. Nós aceitamos a Jesus, somos bebês espirituais. Aí nós nos tornamos crianças espirituais, aí nós nos tornamos jovens espirituais, aí nós nos tornamos homens e mulheres espirituais, maduros na fé, não é? Calejados, que conhecem o Senhor face a face, que têm intimidade com Ele e que estão dispostos a seguir em frente a sua jornada, sendo usado por Ele de uma forma tremenda. Só que para nós vivermos no máximo do nosso potencial, nós precisamos viver uma fé radical. Nós temos que viver uma fé radical, não é? Por quê? Porque se o Senhor não for primeiro lugar em nossas vidas, Ele não é nada. Concordam? Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ele não divide a sua glória com o outro. É o que a Bíblia nos ensina. Então, nós temos que abandonar comportamentos e atividades que são imaturas e que são insignificantes. Nós temos que permitir Deus agir em nós, em todas as áreas, e utilizar o nosso tempo para a glória dEle e para o benefício do seu reino. E aí sim, nós começaremos a viver num nível maior de excelência, quando nós estamos dispostos a entregar tudo a Ele, inclusive os nossos recursos, não é? Porque aí o nosso alvo vai ser a satisfação do Pai, a satisfação do Criador, a satisfação daquele que nos chamou para a obra, a satisfação do general que nos alistou no seu exército. Só que isso não vai ser fácil. Você acha que vai? Não vai. Por isso é preciso empenho. Porque numa corrida você precisa se empenhar, não é? O Espírito Santo não vai pegar e te conduzir. Você precisa se empenhar, eu preciso me empenhar. E quando nós estamos caminhando, nós estamos nos empenhando para ir em uma determinada velocidade. Quando nós estamos trotando, o empenho é um pouquinho maior para irmos um pouquinho mais rápido. Mas quando nós temos que ir realmente muito rápido, não é? Dar um sprint, o esforço é maior ou não é maior? Nós, quando terminamos a corrida, nós não estamos cansados e ofegantes, e muitas vezes não conseguimos nem respirar direito e nem falar? Pois é nesse nível de velocidade que Deus quer que a gente corra. É nessa velocidade máxima que o Senhor deseja nos usar. Mas para isso vai ter que ter empenho. E vai ter que ter muito empenho. Olha só, o nosso amigo Jeremias aqui, ele estava com um problema. Ele falou com Deus, não falou? Deus respondeu para ele. Isso também nos ajuda, não é? A saber que existe um Deus que não só nos empodera, mas também que nos compreende. Que não só nos ajuda, não é, nos capacitando,
mas que também muitas vezes nos abraça, nos afaga e nos acalma, para que a gente possa ver com a visão dele, para que a gente possa compreender com o entendimento dele e para que a gente possa acertar a rota e recuperar o fôlego e o ritmo e seguir em frente. No estado crítico que ele se encontrava, Deus falou com ele, respondeu aos seus questionamentos, mas o mais importante, desafiou-o a perseguir algo mais. Deus vai responder aos seus questionamentos. Deus não vai satisfazer a sua curiosidade. Já vou falando isso para você tirar o cavalinho da chuva. Ele não vai satisfazer a sua curiosidade, mas ele vai responder os seus questionamentos. Mas principalmente ele vai te desafiar para você dar mais, para você chegar num nível diferente. Deus respondeu, não respondeu o nosso amigo Jeremias, mas também falou: ô Jeremias, você está acompanhando as pessoas, eu quero que você corra mais rápido, você tem que competir num nível maior. Foi desafiado e ele aceitou esse desafio. Deus não chamou o Jeremias para escolher as facilidades, não chamou Jeremias para o comodismo. Se o Jeremias fosse nosso contemporâneo, estivesse sentado aqui nessa igreja, ele ia estar ouvindo essa pregação e ele ia sair daqui com a certeza que Deus não chamou ele para perder tempo na internet, para perder tempo no Instagram, no TikTok, para ficar vendo aquelas parvoíces, sabe? Aquelas idiotices, aquelas coisas que vão deixando o nosso cérebro deformado. E é verdade, gente, deixar um telefone, por exemplo, na mão de uma criança e deixar ela ali fazendo aquele scrolling sem fim, é comprovado que se fizer um scanner no cérebro dela vai estar deformado, porque aquilo impede a desenvoltura, o crescimento, o desenvolvimento. E você acha que não acontece conosco só porque nós somos mais usados do que uma criança? Não é? Só porque nós somos um pouquinho mais velhos do que eles? Acontece conosco também. E menos a gente se interessa pelas coisas que têm importância. E quando a gente perde de vista o eterno, e só o natural é que importa para nós, a gente perdeu de vista o real propósito de estarmos nesse mundo, que é fazer a diferença, porque Deus ele nos escolheu para que a gente vá e faça a diferença. Nós não só somos salvos porque Deus nos ama e nos quer no céu com Ele, nós somos salvos também porque Ele nos ama, nos quer no céu com Ele, mas quer também usar cada um de nós para ser agente de transformação na vida de outras pessoas, que Ele ama também e quer no céu com Ele. Não faz sentido? Então, mãos à obra. Então, Deus não chamou Jeremias para facilidade, nem para comodismo, e também não chamou a cada um de nós. Ele não chamou Jeremias para entrar, como eu falei, naquela corrida dos ratos, nem para correr atrás do rabo, né, como aquele cãozinho que fica perseguindo o próprio rabo e não sai nunca do lugar. Deus chamou para algo mais. Deus chamou a gente para influenciar e não para ser influenciado. Não para ser influenciado. Você certamente já viu aqueles vídeos mais absurdos e você fica pensando, como é que uma pessoa acredita nisso? Não é? Como é que a pessoa cai num golpe desse? Como é que a pessoa gasta dinheiro com uma situação dessa? Pois é, se eu e você não nos cuidarmos, acontece conosco também, não é? Porque a gente passa a viver no absurdo juntamente com as pessoas que estão vivendo no absurdo. Por isso que quem tem que influenciar? Somos nós, pela positiva e não pela negativa. Então, Deus também não chamou Jeremias para ser vencido pelo maligno, mas para triunfar juntamente com ele. E ele certamente não chamou a cada um de nós para também ser vencido pelo maligno. Você acha que Deus chamou para você ser vencido pelo diabo? Para você ser vencido pela maldade do mundo? O pastor Marcelo falou da maldade aqui, não é, na hora do louvor. Você acha que Deus chamou a gente para ser vencido por isso? Não, Ele chamou a gente para triunfar sobre isso e ajudar a tirar outras pessoas das garras dessas coisas que causam, né, morte, tragédia, tristeza. Ele chamou para algo mais, para algo maior, para algo que é ao mesmo tempo desafiador, mas também recompensador. Você já parou para pensar nisso? Viver o cristianismo é algo desafiador. Se você não sabia, fique sabendo a partir desse momento. Não é para aqueles que querem facilidade, não é para quem quer moleza, mas também para algo extremamente recompensador. Você já parou para pensar que quando você morrer, você vai viver por toda a eternidade do lado de Deus? Que você vai ter o privilégio de estar com Jesus por toda a eternidade, e a eternidade ela não tem fim? Você já parou para pensar que você vai estar num lugar onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe morte, não existe tristeza, não existe angústia, não existe depressão, não existe pessoas que
te perseguem, não existe o manager, o chefe, o boss que te atormenta no trabalho, não existe pecado que muitas vezes faz com que você tenha até vergonha de estar na presença de Deus. Vai ser somente a presença de Deus e coisas boas, porque na presença dele a Bíblia diz que existem alegrias perpétuas. Amém? Então, essa vida desafiadora e também recompensadora, Deus tem para nós, para aqueles que querem correr num ritmo acelerado, competir e realmente para valer, viver num nível acima, excelente, ser fora do comum, ser pessoas realmente fora de séries. Portanto, eu pergunto para você, está difícil correr com os homens? Está difícil, né? Deus, Ele sabe a tua dor, Deus sabe a minha dor, Deus sabe a nossa dor, mas Ele também sabe que Ele precisa dar um apertãozinho e desafiar a gente. Ele está fazendo isso nessa noite. Segue em frente, Ele é contigo. Ele sabe tudo que se passa, mas Ele deseja que você suba de nível. Vai mais além, vai com dor, vai com dúvida, vai com inquietações, deixa tudo aos pés da cruz e segue. Segue, Jesus falou, vem atrás de mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem comigo. Não é? Para Paulo ele falou, vai lá na casa, não é? Visita o Paulo está cego, Ananias, né? Vai lá, Ananias, eu quero que você ore com ele, ora para que ele volte a ver. Senhor, mas ele tem perseguido a igreja. Não, vai lá, porque agora eu toquei nele, ele teve um encontro comigo e eu vou mostrar para ele o que é sofrer por causa do meu nome. Paulo sofreu ou não sofreu? Naufrágios, apedrejamentos, não é? Varadas, açoites, mais apedrejamento, naufrágios, mais açoites, prisões e por fim a morte. Mas no meio daquilo tudo, olha que vida linda que ele viveu, cheia de propósito, cheia de realização, num nível excelente, totalmente um fora de série, totalmente um fora de série. E mais de 2000 anos da sua partida, nós estamos aqui falando a respeito dele. Um homem que viveu os desafios, mas também viveu as recompensas. E ele fala assim, eu estou pronto para ser derramado como uma libação, como uma oferta diante de Deus. Porque o que eu mais quero é estar com Ele. É o privilégio de poder estar agora para sempre com aquele que eu servi, com aquele para o qual eu dediquei a minha vida e que eu servi durante todos esses anos. Passei pelo que passei, considero tudo como perda, somente pelo privilégio de ter Cristo. Amém? Nós precisamos viver também nesse nível de excelência. Correr com os homens é cansativo. Não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes é massacrante, ainda mais com aquelas pessoas que, às vezes, elas são bem difíceis, bem complicadas, não é? Bem desgastantes, porque às vezes nós somos também, convenhamos, não é? Às vezes nós somos também para outras pessoas, não é? Mas é uma etapa que precisa ser vencida, é uma etapa que gradativamente precisa ser vencida e temos que subir de nível até chegarmos a um estágio que é um estágio mais excelente, aquele que Deus vai olhar para nós e vai fazer mais um desafio. E vai fazer mais um desafio, não é? Eu estava lá em Faro a última vez que eu fui para a conferência, lá em Setúbal, foi em setembro, e aí eu fui para Faro com o pastor Juninho, com o pastor Cezinha cita, ia pregar lá em Faro, e a pregação dele foi a respeito do texto de Apocalipse, que Deus, ele aparece, Jesus no caso, né, o anjo do Senhor aparece para João, né, e mostra uma porta aberta no céu, e aí o anjo fala assim, sobe cá para cima. E o pastor Cezinha estava falando a respeito de nós subirmos de nível. João estava nesse nível, a porta estava lá em cima. E o anjo do Senhor falou assim, sobe cá para cima. Tirou ele do nível que ele estava, levou ele para o outro nível. Nós vemos isso acontecendo na Bíblia. Homens de Deus, tendo visões em que eles estão num lugar, e o anjo leva eles para outro lugar, para que eles possam subir de nível. Para que o sobrenatural possa ser real na vida deles, e eles consigam enxergar algo que eles até agora não haviam enxergado. Eu acredito que Deus quer fazer isso conosco também. Deus quer tirar a gente daqui do natural e quer colocar os nossos olhos no sobrenatural, para que a gente suba de nível e sejamos pessoas fora de série. Mas para que a gente seja isso, temos que ser pessoas inconformadas. Temos que ser pessoas inconformadas. Temos que ser pessoas descontentes, não me entenda mal,
Não é descontente com a nossa vida nem com Deus. É descontente com aquilo que a gente está vivendo, porque tem coisa ainda melhor. Tá bom até agora? Tá ótimo, tá excelente, mas tem coisa ainda melhor. Descontente no sentido de sermos inconformados. Amém? Então, nós necessitamos justamente isso. Sabe que o Jeremias, ele também devia ter como nós sonhos, aspirações, desejos, não é? Não devia ter sonhos, aspirações, desejos. E o certo é que ele abandonou tudo para seguir o Senhor. Essas coisas perderam sentido na sua vida. Por quê? Porque ele cresceu e ele deixou Deus trabalhar na vida dele. E nós temos que fazer da mesma forma. Outras pessoas, elas, às vezes, elas até mesmo crescem, não é? Mas elas não amadurecem. Não é? Mas também tem o contrário, tem pessoas que elas amadurecem. Paulo, por exemplo, mais uma vez Paulo falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma pessoa que deixou para trás as coisas de criança, e agora era um homem formado, mas também maduro, não só homem como, não é, desenvolvimento natural do corpo, mas também maduro na sua alma, no seu entendimento, né, na sua concepção, na sua razão. Ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que vem antes desse texto? Vem, eu posso passar fome, necessidade, está tudo bem. Eu posso ter abundância, eu posso até ter muito dinheiro, e também está tudo bem. Eu posso todas as coisas. Eu posso estar no bem bom, como eu posso estar na prisão. Eu posso estar passando um momento tranquilo, como eu posso estar sendo perseguido. Eu posso estar em terra firme, como eu posso estar sendo, né, afogado e abatido pelas ondas no meio do mar por causa de um naufrágio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um nível além de entendimento. E a gente precisa também viver nesse nível. Eu gostaria de terminar lembrando o que diz o verso 10 do capítulo 1 de Jeremias. A palavra do Senhor para Jeremias foi: hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, poder para destruir e arrasar, poder para construir e plantar. Esse homem lá no capítulo 1 já tinha recebido: eu te chamei e te constituí profeta para as nações. Hoje eu estou te dando poder para você, né, diante de reinos e nações, arrancar e derrubar, destruir e arrasar, construir e plantar. Como que lá no capítulo 12 ele iria fraquejar? Você e eu já recebemos palavras, você e eu também ouvimos as pregações, você e eu lemos a Bíblia, você e eu já abrimos o nosso ouvido e o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar para nós. Todos nós temos já uma palavra do Senhor. E o Senhor deseja que a gente fique firme e que a gente vá além. Porque da mesma forma que Ele usou Jeremias, eu creio que Ele pode usar a cada um de nós. O Jeremias, ele não virou a cara à luta, ele não fugiu das batalhas, ele não cedeu frente à oposição. Ele deixou as suas dúvidas e medos para trás, aceitou as dores do crescimento, seguiu ampliando seus horizontes enquanto ele via o sobrenatural do Senhor acontecer na sua vida. O sobrenatural vai ser o diferencial nas nossas vidas. E a resposta prática que ele deu à pergunta que Deus fez foi: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou ser um fora de série, eu vou me tornar uma pessoa excelente, eu vou viver o sobrenatural, eu vou correr com os cavalos. Mas repare que a resposta não foi teórica. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, vamos lá. Não, foi uma resposta prática. Vamos lá e vamos lá mesmo. Ele continua a sua jornada. E nós vimos que ele foi um homem tremendamente usado por Deus. A nação, ela foi para o exílio na Babilônia. E realmente muitas pessoas morreram porque eles estavam desobedecendo a Deus. E foi o castigo que Deus trouxe. Mas aquele homem, ele fez aquilo que Deus esperava dele. E ele pôde ver a mão do Senhor com ele, o conduzindo, e ele viveu a plenitude do seu chamado e do seu propósito. E é claro que a pergunta para finalizarmos que fica é: e você? Qual vai ser a sua resposta prática? Qual vai ser a minha resposta prática? A gente vai continuar correndo com os homens? Ou a gente vai querer subir de nível? Sermos pessoas fora de série para competir com os cavalos? Fique de pé, por favor. Nesse momento, ore a Deus. Peça que Deus te dê forças. Peça que Deus te dê força para você continuar correndo
Pelo menos nós estamos correndo, não estamos parados. Então peça força para continuar correndo. Mas peça algo mais, um boost aí, peça um combustível diferente, peça aí uma adrenalina a mais, peça um toque, um impulsionamento aí do Senhor, para você aumentar esse ritmo. Peça foco para você não se desviar da sua jornada. Peça alegria por você estar sendo usado por Deus. Peça alegria para você, porque você já é salvo. Peça contentamento para você não desejar as coisas dessa terra. Você tem que ser contente com o que você tem, olhando para as coisas do alto. Mas você tem que ser descontente, porque ainda tem muito mais para ser conquistado. Você tem que ser inconformado. Peça inconformismo, peça desejo, peça ousadia, peça novas ferramentas, para que você possa fluir num nível diferente. Peça novas ferramentas para que você consiga competir num nível mais excelente. Peça mais unção, peça mais entendimento, peça frutificação. Você já orou pedindo frutificação? Jesus disse: se você estiver em mim, você vai dar muito fruto. Peça frutificação. Pastor, eu nunca ganhei uma vida. Peça para ganhar uma alma, peça para ganhar 2, peça para ganhar 3. Pastor, eu prego, eu falo, eu compartilho o testemunho e eu não vejo frutos. Peça frutos, peça mais unção, peça mais a presença do Espírito Santo. Seja uma pessoa inconformada, seja uma pessoa fora de série. Eu quero ver você correndo com cavalos. Eu quero correr com cavalos. E se eu correr com cavalo, eu quero você do meu lado, porque eu não quero ficar olhando para trás. Eu quero você do meu lado. Eu quero que você vá junto comigo. Vamos subir de nível, no nome de Jesus. Paizinho, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força, Pai, para nós não pararmos. Nós queremos continuar correndo, Pai, mas coloca algo mais em nós, Pai. Coloca, Deus, a cada um de nós no modo turbo, Senhor. Dá-nos foco para não nos desviarmos da jornada. Dá-nos alegria, Senhor, por sermos salvos, por estarmos sendo usados por Ti, Pai. Pai, que a gente não se contente, Pai, viver num nível raso de mediocridade, olhando só para as coisas dessa terra. Que a gente olhe para as coisas que são do alto. Dá-nos desejo, Pai, de Te servir, desejo de Te agradar, desejo de ver pessoas salvas. Dá-nos ousadia, Pai, para fazer a Tua obra. Dá-nos ousadia, Deus, para fazermos aquilo que ainda não fizemos, Pai. Aquilo que precisa ser feito, Pai. Mas por causa de determinadas limitações, nós não temos conseguido colocar em prática. Pai, equipa-nos para que a gente possa aumentar o ritmo. Equipa-nos, Pai, para que a gente consiga competir, Deus, num nível mais excelente. Oh, Senhor, derrama mais unção, derrama mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor renove, Deus, alianças, Pai, que o Senhor renove visões, Pai, que o Senhor renove sonhos nessa noite. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor traga mais entendimento, abre realmente a nossa mente, Pai, transborda o nosso coração. E eu quero orar por frutificação, Senhor. Eu quero pedir, Deus, que nós sejamos tão ligados à videira, que nós sejamos tão entregues ao ponto de deixarmos o Senhor nos podar, que nós entendamos que sem o Senhor não existe a mínima possibilidade de sermos bem-sucedidos, e que a gente dê frutos, Pai. Frutos, Senhor. Frutos, Pai. Frutos, Senhor. Dá-nos um espírito excelente, dá-nos um caráter inabalável, dá-nos, Pai, uma fé, Pai, que move montanhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma fé que move montanhas. Que sejamos pessoas inconformadas para produzirmos a excelência, para permitirmos que o Senhor produza e gere essa excelência em nós. Que sejamos pessoas fora de série. Senhor, não queremos ser pessoas ordinárias, comuns. Não queremos ser pessoas, Pai, mais ou menos. O Senhor não nos chamou para ser mais ou menos. O Senhor não nos chamou para andarmos na multidão. O Senhor nos chamou para as coisas excelentes. E nós tomamos posse disso nessa hora. E agradecidos, oramos, Pai, em cima dessa palavra. E agradecemos também por esse culto.
que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos familiares, que o Senhor cure, Deus, aqueles que estão doentes, que o Senhor cure o Daniel, que o Senhor cure a Bernadette, que o Senhor cure, Senhor, a Mariana e todos aqueles, Pai, que têm algum tipo de enfermidade, que necessitam do milagre, Pai. Nós ministramos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor sobre essas vidas. Oramos por aqueles que estão em casa, oramos por aqueles que estão longe, oramos pelo pastor Elias e por toda a família, Pai. Abençoamos a vida deles, a viagem deles, a família deles, o tempo deles lá no Brasil, Pai, o ministério dos teus filhos. E pedimos também, Pai, que o Senhor nos use, Pai, nesses dias, ali na Royal Square, para falarmos do teu amor, para que as pessoas sejam impactadas, juntamente, Deus, com as outras igrejas, que todos nós sejamos usados, para que muitas pessoas possam ser atraídas para o Senhor nesse tempo de Natal, onde o maior presente que a humanidade poderia ter recebido, ela recebeu há 2000 anos atrás, o próprio Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro que foi imolado, desde o princípio de todas as coisas, aquele que morreu na cruz e levou o nosso pecado e nos deu o direito de vivermos para sempre com o Senhor. Que o Senhor dê a oportunidade de todos aqueles que não te conhecem, conhecer essa verdade e começar a viver a vida eterna a partir de agora, porque a vida eterna é essa, conhecer aquele que reina, que vive para todo sempre, e o seu Filho, que foi enviado aqui na terra para ser o mediador entre nós e esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Se eu fosse você, eu ia correndo para casa, correndo mesmo, para já ir praticando, vai já praticando correr com os cavalos. Deus abençoe vocês, até sábado na noite de oração, a paz.